Olá, boa noite a todos do canal. Tenho um relato que me aconteceu para contar a vocês. Me chamo Estela. Nos anos 80, casei com meu marido, que trabalhava numa multinacional. Logo, ele foi transferido para fora do Brasil. Moramos fora por 8 anos. Depois desse tempo, retornamos, e ele foi designado para o sul de Minas. Bom, trouxemos um bom dinheiro conosco e queríamos morar num lugar sossegado. Apareceu a oportunidade de comprar um pequeno sítio na área rural e próximo ao trabalho dele. Quando fomos lá visitar o sítio, fiquei encantada com a simplicidade do lugar e da casinha tão simples, tão jeitosinha, com jeito de casa de vovó. Percebi também que havia poucos moradores. Era perfeito para a paz que buscávamos. Enquanto explorava o sítio, um dos moradores veio até nós. Um senhor um tanto quanto simpático. Nos deu boas-vindas. Disse que era um dos primeiros moradores daquela área e nos deu altas dicas de passeio. Diante de toda aquela simpatia, o convidei, junto com sua família, para almoçar em nosso sítio assim que nos mudássemos. Uma semana depois, já estávamos bem instalados. Então, num domingo, meu esposo foi até o sítio desse senhor o chamar para o almoço prometido. Ele veio com sua esposa, uma senhorinha muito meiga, e junto o filho. O rapaz aparentava ter uns 20 anos e algum retardo mental. Aos poucos, nossas famílias se tornaram muito amigas. Eles frequentavam direto nossa casa. Eu achava até bom, pois meu marido só vinha para casa aos finais de semana. A maior parte do tempo eu ficava sozinha com meu filho, que na época tinha apenas 5 anos. Eu criava também 3 cachorrinhos, sendo 2 fêmeas. E foram meus cachorros que deram o primeiro alerta que havia algo de estranho naquele lugar. Toda vez que aquela família vinha à minha casa, os cachorros se escondiam embaixo da cama. Comecei a prestar atenção nessa questão, pois meus cachorros eram dóceis e se davam bem com todo mundo. Então percebi que o filho do casal era enigmático. Seus olhos escuros e penetrantes pareciam sondar até minha alma. Aquilo começou a me deixar inquieta. Havia algo em seu olhar que me lembrava um predador à espreita. De momento, comentei com meu esposo que aquelas visitas constantes já me perturbavam e que era melhor nos afastar. Mas teria que ser aos poucos, pois eu não queria causar inimizade. Certo domingo, estávamos almoçando na varanda, quando a família chegou. Uma das cachorras se encolheu embaixo da mesa. Então o rapaz olhou para o pai e falou: "Olha, pai, ela está no cio, logo logo teremos filhotes." E o pai respondeu sorrindo: "Sim, estou sentindo o cheiro." Meu marido e eu nos olhamos imediatamente, completamente assustados. Como eles sabiam disso? Eu pensei. Os dois ficaram sem graça quando perceberam nosso espanto e mudaram de assunto. Passado isso, eles foram embora. A noite chegou, fomos dormir. No dia seguinte, meu marido foi o primeiro a se levantar. Como de costume, abria a porta e chamava os cachorros, mas só vieram 2 até a cozinha. Me levantei e fui procurar com ele. Achamos a pobre cachorrinha estraçalhada embaixo de uma árvore. Foi um choque grande e muito triste para nós. Mas para nossa alegria, um tempo depois, a nossa outra cachorrinha ficou prenha também. A partir daí, as coisas ficaram mais aterrorizantes. Algum animal de grande porte começou a rondar a minha casa e a mexer nas coisas que ficavam na varanda. Mas curiosamente, esse animal só vinha nas madrugadas em que eu estava sozinha com meu filho. E nesse meio tempo, eu já tinha me afastado um pouco daqueles vizinhos. Passei muitas noites em claro, ouvindo aqueles barulhos lá fora e com medo da casa ser invadida. Certo dia, a senhorinha mãe do rapaz foi lá em casa pedir algo emprestado. Ficamos conversando um pouco na cozinha, enquanto eu preparava o almoço. A cachorrinha havia começado a parir naquela manhã, bem na cozinha, perto do fogão a lenha. A deixei lá para não atrapalhar. À noite,
Fui trancar a porta da cozinha e as chaves já não estavam lá. Procurei feito louca, até culpei meu filho de tê-las pego para brincar e perdido. Então tranquei a porta com os pedaços de madeira e também arrastei 2 cadeiras para escorar. Fui para o quarto e me tranquei com meu filho. Por volta de meia-noite, acordei com um barulho na cozinha. Meu filho também acordou. Eu disse para ele entrar dentro do guarda-roupa e ficar bem quietinho. Apenas a luz do corredor estava acesa. Abri lentamente a porta do quarto e fui pé por pé até a cozinha. Mas eu não deveria ter ido, pois vi algo que mudou minha visão do mundo para sempre. Quando cheguei na cozinha, me deparei com a porta aberta. Ao lado do fogão a lenha, 2 cachorros enormes, acocorados, comendo os filhotinhos. Foi a cena mais horrível da minha vida. Era uma mistura de cachorro e porco. Estavam de cabeça baixa mastigando. Não sei se não notaram minha presença ou não ligaram mesmo. Voltei ligeiro para o quarto e tranquei a porta. Arrastei a cama de casal para escorar ela. Comecei a chorar baixinho para não assustar o meu filho. Do quarto, eu pude ouvir aquelas criaturas medonhas mastigando. Comecei a rezar muito, implorando para eles não tentarem entrar no quarto. Eles andaram dentro de casa, mexeram em tudo. Depois foram embora. Quando amanheceu, saí do quarto. Minha casa fedia carniça, sangue e fezes de porco. Não havia mais nada dos meus cachorros, apenas pelos para todos os lados. Fiquei muito perturbada com isso. Peguei meus documentos, meu filho, tranquei a casa e fui para o trabalho do meu marido. Contei a ele tudo o que aconteceu naquela madrugada e ele me disse que eram lobisomens. Aquela noite foi terrível para mim. A ferocidade do ataque aos filhotes, os pelos espalhados. Sem dúvidas, cheguei a duvidar da minha sanidade mental. Mas eu sei o que eu vi, e não era desse mundo, ou não deveria ser. Só voltei para buscar a mudança, e nesse dia não vi essa família por lá. Eu tenho certeza que foi a senhorinha quem roubou as chaves, e os 2 lobisomens eram o pai e o filho, 2 amaldiçoados. Boa noite a todos. Olá, canal Uivos. Essa história é de minha tia Maria, irmã do meu pai. Eu não a conheci, mas toda a época de quaresma, meu pai nos conta esse caso. Era finalzinho da década de 50. Tia Maria e sua família, composta pelos pais e 8 irmãos, moravam num pequeno povoado do sertão nordestino, entre Pernambuco e Alagoas. Ali o tempo parecia se arrastar sob o sol impiedoso. A vida não era nada fácil. Desde muito pequenas, as crianças já ajudavam os pais nos pequenos afazeres, e não era diferente na casa dos meus avós. Os mais grandinhos acompanhavam meu avô na lida da roça, e os menores ficavam com minha avó, cuidando nos afazeres de casa. Naquele tempo já se falava muito sobre um homem que virava bicho, lobisomem. Não era apenas lenda, era um pesadelo que assombrava os poucos moradores, especialmente em noites de lua cheia e quaresma. Eram muitos causos que já vinham sendo contados de geração em geração. Tia Maria era a mais velha dos irmãos. Moça dos seus 17 anos, havia se casado com o filho do melhor amigo do meu avô e morava ao lado da casa dos pais. Todo dia ela preparava um belo almoço para levar ao marido, que trabalhava na roça junto dos outros homens do povoado. Um dia, sob o sol escaldante, ela seguiu pelo mesmo caminho que costumava fazer, uma trilha entre a mata e os roçados, sempre acompanhada por seus 2 cachorros, que eram chamados de vira-lata ou pé duro. O caminho era longo e deserto naquele horário de almoço. No meio do caminho, os cachorros que estavam mais à frente recuaram choramingando. Voltaram correndo para casa, abandonando tia Maria sozinha. De começo, ela não entendeu a atitude deles, mas depois pensou que podia haver uma cobra no caminho e os assustou.
Então ela caçou um pedaço de madeira qualquer e foi andando devagarinho, batendo o pedaço de pau nos matos rasteiros, olhando para o chão de terra com muita atenção. Foi quando ela ouviu um grito assustador. Na verdade, não era só um grito, era uma mistura de uivo e grito. Tia Maria levou um susto. Suas pernas travaram de medo, pois ela nunca havia ouvido um grito daqueles. Ela permaneceu parada e em silêncio, quando começou a ouvir pisadas sobre os matos secos, vindo em direção a ela. Tia Maria era muito devota. Fechou os olhos e começou a rezar bem baixinho. Um odor muito forte de carne podre a fez abrir os olhos, e ela se deparou com um monstro coberto de pelos cinzas. Era maior que qualquer animal que ela já havia visto. Seus olhos eram amarelos, suas pernas quebradas para trás, braços longos e orelhas grandes e caídas. Seu focinho era uma mistura de focinho de porco com focinho de cachorro. Era um lobisomem e estava ali, a poucos metros de Tia Maria, parado no meio da estrada. Tia Maria deixou a marmita e o garrafão de água caírem ao chão. Gritou alto, tamanho era seu medo. Começou a recuar, tentando se afastar. O lobisomem apenas lhe encarava e rosnava. Nesse instante, os cachorros de Tia Maria voltavam latindo ferozmente, passando correndo por ela, fazendo a poeira subir. Surpreendentemente, com os 2 pés duros, vieram mais 3 cachorros. Avançaram no lobisomem, que não recuou. Muito pelo contrário, brigou feio com os cachorros. Tia Maria começou a gritar por socorro e correu para casa. Ao longe, meu avô ouviu seus gritos. Imaginando o pior, pegou sua espingarda e foi de encontro à filha. Ela vinha completamente transtornada, não falava coisa com coisa. Chorava, gritava, puxava os cabelos e apontava em direção à estrada. Meu avô a mandou ir para casa e seguiu para a estrada. Poucos minutos depois, um tiro ecoou. Logo mais, meu avô chegou em casa, com os olhos assustados. Minha tia estava mais calma, com os cuidados de sua mãe. Meu avô disse para minha avó que viu um lobisomem matando os cachorros, e ao ver aquela criatura medonha, disparou sua espingarda e acertou em cheio o peito do bicho, que saiu correndo para a mata. Os moradores que ouviram o tiro e o alvoroço na casa do meu avô se juntaram a ele para caçar o lobisomem, mas não encontraram nada, além dos pedaços dos cachorros. Todos ficaram espantados de saber que o lobisomem andava por ali durante o dia. Quanto perigo todos corriam ao fazer aquele trajeto despreocupado por ser de dia. Quantas vezes deixavam suas portas abertas enquanto tiravam uma soneca nas redes depois do almoço, e deixavam também suas crianças brincarem sozinhas pelas redondezas. Durante muito tempo, todos ficaram em alerta, mas nunca mais viram lobisomem por lá. Talvez o tiro tenha sido certeiro. Bom, esse é só um dos casos que meu pai nos conta. Tem outro caso que aconteceu com meu tio-avô, mas contarei em outro relato. Obrigada a todos e boa noite. Olá, canal Uivos. Me chamo Cláudio. Sou morador da cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Bom, Araraquara guarda em suas raízes histórias que se misturam com a realidade e o sobrenatural. Entre elas, as lendas sobre lobisomens são as mais populares. Em minha família, essas narrativas são transmitidas de geração em geração, e assim é por toda a cidade. Minha avó, Dona Helena, falecida há alguns anos, contava sobre um episódio ocorrido quando minha tia Angélica era bebê. A família morava numa colônia, próxima à fazenda onde o meu avô trabalhava. Segundo minha avó, não tinha energia elétrica, eram muitas matas ao redor. Naquela época, a crença popular dizia que lobisomens tinham predileção por crianças não batizadas. E minha tia, um bebê indefeso, foi o alvo perfeito. As noites eram marcadas por um silêncio inquietante. No entanto, uma noite em particular, algo aterrorizante aconteceu.
Os cachorros começaram a latir freneticamente, como se pressentissem uma ameaça iminente. Minha avó, aterrorizada, acordou e ouviu ruídos estranhos vindo da janela. Se levantou segurando uma vela. Ao se aproximar, viu por entre as frestas uma criatura enorme arranhando a madeira, com força descomunal. Seus olhos brilhavam intensamente na escuridão. Com muito medo e com a voz trêmula, minha avó começou a rezar bem baixinho, enquanto a criatura tentava invadir o quarto. Nesse momento, meu avô, que trabalhava na fazenda como guarda, estava retornando para casa, quando, ao se aproximar, percebeu uma agitação. Correu rapidamente e se deparou com uma criatura parecendo um macaco grande, todo peludo, forçando a janela do quarto para abri-la. Mais que depressa, meu avô sacou sua arma e disparou em direção à criatura. O lobisomem se assustou com o tiro e fugiu em disparada para dentro da mata. Meu avô entrou em casa e encontrou minha avó chorando, com minha tia no colo, agradecendo a Deus por meu avô ter retornado mais cedo para casa. O mais estranho aconteceu na manhã seguinte. Meu avô resolveu não ir trabalhar. Ia passar o dia reforçando as portas e janelas. Quando, por volta das 10 horas da manhã, uma mulher que morava ali também na colônia bateu palmas lá fora. Meu avô foi atendê-la e, de primeiro momento, não a reconheceu, pois ali havia muitos moradores que por vezes vinham e iam, embora num curto período de tempo. A mulher parecia ser muito sofrida e estava de cabeça baixa. Assim que meu avô a cumprimentou, ela pediu que meu avô poupasse a vida de seu marido. Ela lhe falou que seu marido era um lobisomem e que ele não tinha culpa do que acontecia à noite e que sua transformação estava chegando ao fim. Meu avô ficou espantado com essa revelação e disse à mulher que, com a condição de que aquele lobisomem não voltasse mais a ameaçar sua família, ele não o mataria, e deu prazo de 1 semana para eles irem embora, ou ia contar a todos. A mulher aceitou o acordo e ainda orientou meu avô a batizar minha tia o quanto antes, pois, segundo ela, lobisomens de sina sentem o cheiro de criança não batizada, e se ela não fosse batizada logo, outros lobisomens sentiriam seu cheiro e viriam atrás dela. Na mesma semana, meus avós foram à paróquia mais próxima a fim de batizar minha tia. Graças a Deus, não houve mais ataques e nem aparições. Essa é apenas a história da minha família, mas aqui na cidade de Araraquara tem muitos e muitos relatos. Algo que se tornou um legado de que o sobrenatural existe e sempre existiu, e está mais próximo do que imaginamos. Boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Eu espero que vocês apreciem. 3 relatos de dar medo, né? Graças a Deus eu nunca vi nem quero ver essa criatura. E vocês já viram? Família, continuem comentando, curtindo, hypando e compartilhando os vídeos. Isso ajuda demais a sobrevivência do canal aqui na plataforma. Sem vocês, o canal Uivos deixa de existir. Criei também a caixinha de Natal do canal. Quem puder estar colaborando com qualquer quantia será muito bem-vinda, visto que o canal não vive da monetização da plataforma. A chave Pix estará fixada no primeiro comentário. Meu agradecimento também aos que já colaboraram. Fechamos parceria com o canal @Medo Silencioso. Se vocês ainda não conhecem, vale a pena conferir. Vamos aos salves de hoje? Vai um salve com todo o meu carinho e gratidão para MR Giovana, Camila Marques, Thalita Silva, Ivana Lemos, Cantinho da Ed, Gilvânia L, Joana Oliveira, Lúcia Narraro, P. Silva, @Dieco 1980, Bárbara Dias, Valdene Ferreira, Lúcia Lara, Crispim Cruz Nascimento, Nilce do Lago, Cláudia Costa, Cláudia Motola, Iraci Souto, Eliezer Gonçalves, Janaína Constante, Orlando Alcovias, Rosângela Mendonça, Ana Cristina Mendonça, Dayana Mendonça, João Passoni, Anelice Silva, Camila Urana, Emerson Tadeu, Neia Oliveira, José Carlos Rocha,
Angélica Guimarães, Evaldo Ribas, Rosimeire Ramos, Zuleide Fonseca, Andy da Itália, Camila Marques, Francisca @Toneaí e Valdileia Auxiliadora. Família, agora eu me despeço desejando a todos uma excelente noite, um ótimo final de semana a todos e que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Um forte abraço da sua amiga Ágata e até terça-feira. Tchau!